Olá, pessoal, saudações tricolores. Aliviado, mas ainda não feliz. A felicidade vem da gente estar liderando uma chave da Libertadores, que a gente tem tudo para se classificar, mas a preocupação não diminuiu em absolutamente nada com relação às oitavas. Eu acho que a gente tem que parar de ficar passando pano e com as mesmas desculpas velhas para ver o nosso time. Ontem nós ganhamos. O resultado foi justo? Com sinceridade, sendo imparcial, não sei. Porque melhoramos um tico. Melhoramos um pouquinho. Por quê? Porque estamos a gol. Só por isso. Mas acho que o número de chutes a gol não viu o scout. Mas o chute a gol deve ter sido a mesma coisa. Mas existe uma coisa que é muito mais preocupante do que chutes a gol. Duas coisas foram muito preocupantes, mas para ser sincero, o resultado foi injusto. O resultado certo seria empate. Pô, você é pessimista? Não, sou pessimista, estou sendo realista. Porque isso é uma coisa que quando o torcedor ele usa a emoção, é o que a gente faz. Ah, isso foi injusto. Eu procuro já com a minha idade, já que eu sou um idoso, um velho, ou um coroa, como dizem alguns, e é verdade, é isso mesmo. Eu vejo o jogo com... Eu consigo abstrair aquela emoção, com a emoção de torcedor quando eu estou no estádio. Aí eu xingo, quero dar porrada no juiz, matar o goleiro que tomou um frango, dar um tiro no cara que perdeu o pênalti. Aí eu sou um torcedor completamente normal. Mas quando você vê um jogo e quer extravasar sem ser piegas ou sem ser um cara totalmente parcial, a gente tem que fazer uma análise e ver o que aconteceu ontem. Por que eu acho que o jogo foi injusto? O resultado foi injusto. E uma coisa que eu sempre falo aqui, quer dizer, uma coisa que eu sempre falo a nosso favor, hoje eu vou falar contra a gente. Aliás, eu venho falando contra a gente porque isso tem acontecido. Antes a gente não estava chutando a gol. No último jogo nós empatamos o jogo dando 2 chutes dentro do gol. 2. Gol e mais uma bola. Só. É muito pouco para um time para outro time que teve chance para burro de fazer gol. O Fábio salvou. Não estou falando nada demais. Ontem, a gente chutou o mesmo número de bolas que eles, mais ou menos. Eu não vi o scout, não vi número de falta, nada disso. Mas eu sei que chutamos mais ou menos a mesma coisa. Mas o que me preocupa? Por que o resultado foi injusto? Primeiro, porque o cara fizeram um gol, graças a Deus a regra é burra. A regra é burra. Então, seguindo a regra burra, o cara realmente tocou com a bola na mão. Não alterou porra nenhuma aquela toque de bola na mão do cara. Se fosse numa pelada, ia ser pênalti, porque bola na mão e mão na bola é pênalti. Pronto. Então, quando é mão, acabou. Ah, bateu sem querer, estava de costa, não interessa, é mão. Pelada é assim. A regra do futebol, essa regra tá mais ou menos isso. A bola bateu nele e na sequência bateu na mão dele. Tem que ser mão. Marcaram, porque isso está na regra. Embora eu acho que seja uma regra burra. Imagina se o gol tivesse sido nosso, estaríamos reclamando até agora. Então, os caras tiveram um gol anulado, bem anulado, segundo a regra, não tem o que discutir isso. Agora, aí eu vou entrar onde eu sempre entro. Quantas defesas fez o goleiro deles? Quantas defesas o goleiro deles fez? Nenhuma. Vocês não notaram isso? O goleiro deles não fez uma única defesa no jogo. A bola encaixou, né? Não estou falando disso, não. Estou falando de defesa. Por exemplo, como o Fábio fez pelo menos 3. Difíceis, salvadoras. Salvadoras. Aquela bola que o tal do Vidal perdeu, e depois o André salvou, graças a uma, desculpe, cagada, mais uma, do Samuel Xavier, que tem sido um 0 à esquerda. Falei isso no último jogo, e continuo. Se vocês olharam, se vocês ouviram e viram o que eu falei, e ontem viram o jogo, acontece a mesma merda. O Samuel Xavier tá mascarado pra cacete, reclama, toda hora olhando pro juiz, dizendo que foi puxado, pedindo cartão, essas coisas. Ontem ele foi uma única vez à linha de fundo. Uma única vez. Ele, inclusive, deu um carrinho e foi ridículo, inclusive. Foi ridículo, pô. Ridículo. É sempre indo pro meio, e pega a bola. Ele tem espaço para progredir, ele volta a bola. É um negócio de maluco, pô. Então, pô, o Samuel Xavier, ele tá um 0 à esquerda.
Vocês não repararam isso? Repara o cara jogando. Nego reclama do Guga. O Guga tem sido muito melhor do que ele como lateral. Porra! Então, voltando aqui ao comentário, o Fábio salvou a gente ontem. Salvou. Se vocês viram, eu não sei se vocês veem, a coisa que me irrita pra caramba, eu falo isso toda hora, aquele tipo de meta de pelada, dá um toquinho do lado, pega a porra da bola, joga lá na frente. Ontem, o goleiro fez uma coisa que o Fábio, vendo, é incapaz de fazer, porque isso é um defeito do Fábio. Ou porque ele é um soldado daqueles que o Diniz mandou ficar de cabeça para baixo, ele fica. Ontem o goleiro deles pegou uma bola, deu um bico, foi exatamente 1 minuto antes da gente fazer o segundo gol. O cara pegou, deu um bico, jogou na frente, o cara disparou na frente, se não me engano, do Martinelli, foi do Martinelli, ou do André, ficou ele e o Fábio, ele chutou na mão do Fábio. Foi um toque, e o cara não veio correndo, ele estava lá na banheira esperando, não. Ele saiu do campo deles, porra. Por que a gente não faz isso? Será que o John Arias é lento? Não, o John Arias é rápido pra cacete. O Marquinhos é lento? Não, o Marquinhos é rápido pra cacete. Porra, pega a bola, fica olhando, repara o Fábio pega a bola, fica olhando, aí chama, aí dá um toque, aí solta, ele nem rola a bola, ele solta no pé do cara que tá do lado dele, porra. A gente ficou mais uma semana treinando e não apresentamos nada de novo. Qual foi a coisa boa do jogo de ontem? O Ganso coordena o meio de campo, mas não criou nada. Nós não criamos nada. Não teve uma jogada criada, assim, dar um toque e vai na linha de fundo. Não teve. A jogada que teve de linha de fundo, de novo, foi o Marquinhos. De novo, foi o Marquinhos centrando na bola que no primeiro tempo o Marcelo veio na corrida escorregando, quase para tocar nela e saiu de carrinho pela linha de fundo, porque a bola foi muito forte. Mas jogada criada. Tivemos uma jogada de linha de fundo com o Marquinhos no segundo tempo, que ele jogou na direita e ele foi. Outra coisa, tá certo que o Marquinhos gosta de cair pela direita. Será que ele e o Arias não podem inverter? Ou ele e o Arias não podem cair no mesmo canto? Por exemplo, como aconteceu com Keno e Arias na final da Libertadores? Como aconteceu outras vezes com outros jogadores, pô. O Arias cai na direita, cai na esquerda, o Marquinhos também tem que ter liberdade para fazer os dois lados. Não precisa ficar engessado num canto, porra. Hoje os cachorrinhos aqui estão... A gente está com os filhotes aqui que vão embora agora esse final de semana. Já tem 2 adotados. Mas ter filhote em casa é que nem... olha, eu posso falar, é que nem neném. É que nem neto. Quando a gente é avô, tem uma coisa boa de ser avô. Que é a gente pega nosso neto, que é a melhor coisa do mundo, ensina ele a fazer tudo errado. A gente ensina a fazer tudo errado. Tudo que a gente não queria que a gente fizesse com os nossos filhos, tudo que a gente não queria que os nossos pais e nossos sogros e sogra fizessem com os nossos filhos, a gente faz com os nossos netos. E dane-se os pais. Essa é a melhor parte que tem, é uma delícia. Pode comer. Não dá chocolate para ele. Tá aqui o chocolate, pode comer, come pra caramba. Mas cachorrinho é a mesma coisa. Quando eles estão com outra pessoa, a gente chega aqui, vem no colo, pega, é pequenininho, quer morder a mão da gente, quer mamar no dedo da gente, ótimo. Porra, mas quando a gente é o dono da casa, eles enchem o saco, destrói tudo. É um desgraça. Estamos com 3 aqui em casa. 3 aqui e 3 na outra casa. Os 3 da outra casa estão vacinadinhos, são lindos, vão embora mais cedo. Esses aqui vão ficar mais ou menos grandes. Pô. São bonitos também. Mas, pô, eles enchem o saco. Agora deu uma chamada geral, ficou todo mundo em silêncio. Mas voltando aqui ao jogo. Nós fizemos uma jogada criada. Nenhuma jogada criada. A coisa boa foi que o Ganso, que não fez uma grande partida, mas o Ganso acalmou o meio de campo. Porque quem tem no meio de campo, o Lima, você viu, a única jogada reta que o Ganso fez, a única reta, que quando eu falo reta, não é ele pegar uma bola na nossa intermediária e jogar uma bola reta no meio de campo, no grande círculo. Quando eu falo, aliás, o que a gente espera do Ganso é que ele faça mais. Para ele fazer mais, também tem que ter oportunidade dele fazer mais. E é exatamente isso que o nosso time perdeu, parou, sumiu, desapareceu. Porque nós estamos falando do mesmo time campeão da Libertadores. O time que começou jogando, Fábio era titular, Samuel Xavier titular, Felipe Melo titular, Martinelli titular, Marcelo titular, André titular, Lima sexto jogador, quer dizer, o 12º jogador, Cano titular, Ganso titular, Cano titular, Arias titular,
E o Marquinhos, que apareceu agora, que está sendo o melhor do time. É o melhor time do nosso jogador na Libertadores. É o Marquinhos, 2 gols e 1 assistência. Fora outras jogadas. Então é um time que já joga junto, tinha que apresentar mais, não está apresentando. Então você, meu amigo, eu tenho que fazer inclusive um vídeo, uma pauta que me deu foi um amigo do último vídeo que eu gravei, que ele falou que eu estava malhando o Fernando Diniz. Não estou malhando o Fernando Diniz. Não estou malhando, não estou, como é que ele fez, ele usou outra expressão. Eu não estou. Eu sempre fui dinizista. Agora, o Diniz, e isso é fato, ele está preso, ele é escravo dele mesmo. Por que ele tem que inventar? Por que ontem ele colocou depois o Antônio Carlos e o jogo duro pra cacete, a gente tomando sufoco, porque os caras quando iam pra frente a gente ficava gelado. Aí ele me coloca o Felipe Andrade e o Antônio Carlos. Porra, por que fica inventando? O Fernando Diniz, ele é escravo dele mesmo. Ele colocou na cabeça que ele é diferente de todo mundo. Podem não gostar do que eu tô falando, mas é fato. É um fato inquestionável, inconteste, porra. Por que não faz o simples? O que é fazer o simples? Independente de como eu vá jogar, eu tenho que ter um goleiro, um ala ou lateral direito, dois zagueiros centrais, um ala ou lateral esquerdo, um primeiro volante, um meia de ligação, um meia de criação, ou meia atacante, ou um outro atacante, e na frente eu quero ter um atacante e um centroavante. Se eu jogar com 3 na frente, são 2 atacantes e um centroavante. Se eu jogar no 4-2-4, é um meia, é um volante, um meia de ligação e um meia de criação, porra. Faz o simples. Agora não, ultimamente ele fica inventando, porra. Como foi o caso contra o Botafogo aqui, botou 3 caras número 10 a princípio, meia de criação e meia atacante, sem um volante e sem um segundo volante, porra. Qual é a posição do Lima? O Lima é o 12º jogador do Diniz, mas qual é a posição dele? Ele é um cara que chuta muito bem, fez gols lindos, mas o que mais? Mais nada. Isso é verdade, gente. Não é? Isso é verdade. Nós estamos jogando uma Libertadores para ver se a gente consegue ganhar o 2º título. Não iremos ganhar. Se nós ganharmos, eu vou ter que dar 10 voltas olímpicas até morrer num campo oficial. Porque a gente vê. É a mesma coisa. Por que a torcida está abandonando o time? Não, a torcida, o público no estádio, ele é diretamente proporcional ao que o time produz. O time esse ano está uma porcaria. Como é que você quer que a torcida do Fluminense fique dando 60 mil pessoas, 60 mil pessoas? Porra, tu tá se autoflagelando? Que nem aqueles caras na Filipinas, se não me engano, que quando chega na Semana Santa o cara bota uma cordinha, um cipózinho e uma gilete e fica lá se autoflagelando. Porra, fazendo uma procissão se autoflagelando. A torcida tem que fazer isso também? A torcida é diretamente proporcional ao que o time apresenta. O time pode ser até fraco, mas se a torcida vê o time se matando em campo, tentando fazer as coisas certas, a torcida vai. Agora, quando a torcida tem um time que ganhou a glória eterna e há 3 meses não produz absolutamente nada, ainda querem cobrar da torcida que tem que ir? São os blogueiros bobos que falam isso, pô. Falam isso porque eles estão sempre lá, porra. São caras que recebem uma grana aqui do YouTube. Ou tem patrocinador. Então tem que ter audiência. Tem que ter audiência, a torcida está presente para ver o blog. Acabou. Caramba. Nosso time não está produzindo nada. Ontem, o Fábio fez defesas. O goleiro deles não fez nenhuma. Fizemos um gol logo de cara, com 3, 4 minutos. Um golaço. Daquela jogada típica do Douglas Costa, típica do Keno pelo lado esquerdo, típica do Marquinhos. Corta para dentro e bate. O cara sabe chutar. Um golaço. Depois, um centro na cabeça do Arias, certinho. O Arias só matou. O Arias não, desculpa, o Cano. O Cano ontem chutou 3, 4 bolas para gol. Por quê? Porque teve chance de chutar. Inclusive aquela que ele estava em impedimento. Perdeu, mas depois a gente vê ele estava impedido. Sabe, mas foi só ele, mas não foi a jogada criada. A única jogada criada que a gente teve, dessas que a gente toca pra frente, vai falar e acabei que mudei o papo. Foi o Cano, o Ganso, no primeiro tempo, me dá uma enfiada daquela típica de Ganso, aquele toque rápido no pé do Lima. O Lima, numa lentidão fabulosa, pega a bola, olha, e dá um peteleco, o valor vai pra fora, longe pra cacete. Só que o Cano tava pertinho dele. Se ele para e vê a bola,
Se ele para e levanta a cabeça, ou só olha a cor da meia, ele tocava no Ganso, no Cano. Foi a única jogada que o Ganso fez, que é a jogada que a gente espera que ele faça. Aquela bola que ele tá aqui assim, ele dá um toque, bota um cara na cara do gol, pronto para fazer, ou é um passe decisivo pro cara jogar e jogar para trás e alguém fazer. Então isso a gente não viu ontem. Viu só essa jogada do Ganso. Agora, o Ganso jogou bem? Não. O Ganso não foi nenhuma sumidade, mas ele deu um equilíbrio ao time. Nesse aspecto, ele foi ótimo. O time se acalma, embora ele tenha quase feito uma cagada espetacular, quando estava 1-0, né? A gente fez um gol logo de cara. Foi um passe que ele deu para trás na pequena área, acho que nem o cara esperava. Acho que o Maracanã ficou gelado. Aí conseguiram salvar. E deu uma atrasada de bola que o Fábio já estava vendidaço, mas conseguiram tirar. E o cara dentro da pequena área. Então foi um jogo, na minha opinião, injusto. A gente precisa produzir mais. E o Fernando Diniz colocou o Felipe Andrade. São duas coisas. O Fernando Diniz tinha que ter, já que ele é psicólogo, já que ele tem esse gênio dele de teimoso, por que ele não chega no Felipe Melo, que tem um nome escrito nas Laranjeiras, é adorado pela torcida, merece ser adorado pela torcida, tem esse detalhe. É um cara que se impôs à torcida. Primeiro com aquela maluquice de Ruf, depois ele se impôs nos jogos, brigou pelo Fluminense, briga pelo Fluminense, mas ele já não dá mais. Todo jogo a gente já sabe que tem uma substituição, qual a dele? Então não é mais fácil ele ter a substituição dele no final do jogo, em vez de ele sair e desarmar tudo? Isso é a primeira coisa. Segundo, a gente tem o Manuel e tem o Felipe Andrade. E tem o Marlon, só que o Marlon estava bichado, por isso que o Marlon não vinha jogando bem. Vou dar esse crédito a ele. Porque o Marlon originalmente é volante e caiu na quarta zaga. Então a gente tem 3 zagueiros que podem ser os titulares. Não é Thiago Santos, o Thiago Santos não é, quebrou um galho, ele pode quebrar um galho, mas não é zagueiro. Então a gente tem o Felipe Andrade, que eu gosto dele muito mais como volante, mas ele joga bem de zagueiro. Joga melhor do que todos que a gente tem lá. Ontem mostrou isso. Aquela bola limpada que ele deu, ele levou uma falta no final do jogo, que o Marcelo bateu por cima. Porra! Se ele não leva a falta, ele ia dar uma patada para gol. Que se vai no gol, é gol, porra. Então ele tem personalidade. Então a gente tem o Manuel, que tem 34, 35 anos, mas tem um vigor que supera em muito todos os outros que a gente tem. Ele é muito mais rápido de correndo de costas do que o Thiago Santos e o Felipe Melo. Tem mais impulsão que os dois. Tem mais força que os dois. Tem mais vontade que os dois. Com o Felipe Melo, não. O Felipe Melo tem vontade, só que o corpo já não reage mais à vontade que ele tem. E tem mais inteligência que o Thiago Santos. Também não é difícil. Então por que não arma a zaga, já que o Marlon só volta daqui uns 2 meses, com Felipe Andrade e Manuel? Pô, só chegar o Thiago Santos não precisa falar nada. Agora, o Felipe Melo, fica aqui comigo, no segundo tempo você vai entrar para segurar a peteca toda aí. Ele vai entender, pô, já sabe que ele tá com 40 anos, o corpo já não responde mais. O Marcelo ontem passou 2 bolas erradas, esticadas, né? Quando eu falo esticada é que ele tentou virar e esticou errado, foi fraco. Mas foi um cara que jogou o jogo inteiro. E a gente lê também outras bobagens da internet, o cara que fica reproduzindo o que leu, não nem vê, não sabe nem quem é o Marcelo. Se vê na internet, não pede nem autógrafo, se vê do lado do cara num shopping. Aquela bola que ele chutou, aquele sem pulo, que é o escanteio que o Ganso bateu para ele, ele tem que dar esse também o Ganso. Essa bola foi dada pelo Ganso de propósito para ele. O Ganso bateu para ele. Então foi aquela bola do Ganso pro Lima e esse escanteio. Puta, se aquela bola não bate no cara, ia ser um golaço. Um gol difícil que ia me lembrar o gol do Dodô contra o Arsenal da Argentina em 2008. Então, a gente fica... o Marcelo, pelo menos não teve nada em cima dele. As jogadas que aconteceram ruins ontem foi em cima do Samuel Xavier, em cima do André no segundo tempo, mas não foi culpa do André. O André teve uma que foi em cima dele, foi aquela bola que o goleiro deu um bico pra frente, ficou ele e o cara. Só que o cara já estava correndo de frente. Passou ele, não foi azar, ele teve que se virar, tem que virar para voltar a correr. Tem que virar e começar a correr. Mas o André jogou bem. E o Martinelli, coitado, se matando. O primeiro gol, você vê o Martinelli tá agarrado com um cara e o cara sobe atrás dele e cabeceia. O Martinelli não pode jogar de quarto zagueiro, começando o jogo. Pô. Ele é um cara baixo. Qualquer cara mais ou menos
Um volante alto, um zagueiro quando vem pular para cabecear, porra, o cara é muito mais alto do que ele. Não pode, isso aí, as invenções do Diniz. Por que não faz o simples? Você bota o Martinelli, para depois tirar o Martinelli e jogar com Felipe Andrade e Antônio Carlos? Porra, por que você não começa assim? O Felipe Melo não pode jogar, então bota o Felipe Andrade. Pronto, Felipe Andrade e Felipe Melo. Pronto. Aí o meio de campo, André, Martinelli, tira o Lima, André, Martinelli e Ganso. É o meio de campo titular, porra. Eu tô falando alguma maluquice? Eu não tô falando maluquice nenhuma. Agora a gente tá com outro problema, chama-se Iago Ferreira. Ontem saiu no jornal que o Fluminense quer renovar com o cara e emprestar. Porra, o Diniz é um tremendo de um canalha. Se o Fluminense fizer isso, é com a anuência do Diniz ou por pedido do Diniz. Pô, o moleque é jovem, dá uma. O Diniz deu 1000 chances para Alexandre Jesus. 1000 chances. Inclusive na despedida do Fred. Você vê dele, o Fred, o cara tá tendo chance. Aí foi pro Sub-23, voltou e continua tendo chance. Começou esse ano como titular de lateral, porra. Será que o menino não tem chance para jogar? Pô, a gente vai ter Carioca, a gente vai ter Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Ganso vai aguentar? Não, o Ganso não aguenta. O Renato Augusto não aguenta. Porra, e quem é que tem depois deles? O Iago. Mas vamos emprestar o Iago. Vai ficar com quem? Com o Lima armando? Com o Terãs armando? Porra, isso é um negócio de louco. Não é possível que o Fluminense faça uma maluquice dessa, dá chance ao rapaz, renova com o rapaz por 2 anos, agora vamos dar chance para o Iranildo, não pedindo uma hora para ser titular. Ele só quer uma chance, ele nunca jogou, nunca deram uma chance para ele jogar. E vamos falar a verdade. Agora vem esse papo de que o Diniz salvou o John Kennedy. Salvou porra nenhuma, o Diniz, o empréstimo, o Fluminense quis vender o Kennedy, quase vendeu o Kennedy por 4 milhões de reais. É verdade, isso tem 1 ano. Isso não tem 5 anos atrás, não. Tem 12 meses, porra, que aconteceu isso. 12 meses que aconteceu isso, porra. O cara foi pra Ferroviária e começou a explodir lá. Aí voltou, começou a fazer gol aqui. Ah, o cara é bom, vamos segurar. Essa que é a realidade, porra. Será que não pode ter chance? Felipe Andrade não pode ter chance? Cauã, outra maluquice. Por que enfiou o Lelê? Lelê não é pra abrir o jogo. Se é pra enfiar alguém, arrancava botava para ficar um time melhor, botava um zagueiro e botava para frente o Martinelli. Não, tirou o Felipe Melo e botou o Lelê. Porra, por que não botou então outro cara melhor que o Lelê? O Lelê é horroroso. Ele bate na bola. Não é a bola que bate, não. Ele bate na bola, ele tropeça na bola. Não pensa. E o Fluminense comprou o Lelê, mas tá querendo perder o Iago. Porra, dá chance pro moleque. O jogador às vezes explode tarde. Olha, quem tem a minha idade, ou quem tem um pai da minha idade, ou quem tem um tio, ou quem tem de 50 anos para cima, 55 anos, 56 anos, 60 anos. O Santos conseguiu colocar um cara na seleção brasileira. O Fluminense colocou o Assis, do Washington Assis. O Assis foi convocado para a seleção brasileira com 34 anos, porra. Ele explodiu no Fluminense. Ele era sempre reserva, pô. Era reserva no São Paulo, foi para o Atlético Paranaense, entrava e saía, explodiu no Fluminense. O Santos tem um jogador chamado Ailton Lira, meio de campo número 10. Velho, chegou no Santos velho. O cara foi para a seleção brasileira, jogou 1 ano no Santos, foi só o novo Pelé. Explodiu tarde. Explodiu quando já estava na hora de parar. Agora o moleque tem 22, 23 anos. Explodiu agora. Dá uma chance. Se o Alexandre Jesus, se o Gustavo Apes tiveram chance, por que esse menino não pode ter chance para jogar 2, 3, 4 jogos? Por que tem que renovar e emprestar o moleque? Para quê? Para nada. Para não dar chance. Porque ano que vem o Fluminense joga esse Super Mundial. Eu duvido que o Renato Augusto ou o Ganso queiram sair do time. Eu duvido mais ainda que o Fernando Diniz queira barrar um deles, porra. Com essas convicções que não levam a nada. Porra, a gente quer que o Fluminense volte a jogar vertical. Esse rapaz é vertical. A gente quer que o Fluminense volte a jogar fazendo goleiro fazer defesas. Não faz. É isso que eu queria falar. Eu tenho muita coisa para falar, vou ficar aqui até 10 horas falando. Então não dá. Eu tenho que fazer uma live só sobre a pauta que o rapaz me deu. Que ele fala que Aí vem aquela conversa que o Diniz nos deu
uma Libertadores. Já deu, isso é passado. A gente quer a segunda. Quem vive de passado é museu. E o nosso passado está no nosso museu, lá na sala de troféus. A gente quer botar mais coisa lá. Para botar mais coisa lá, o time tem que encantar, para a torcida comparecer e lotar sempre. Porque do jeito que está, vai ficar. Agora contra o Cerro Porteño, se o Fluminense vencer o Cerro lá e conseguir um resultado bom com o Colo-Colo, o Fluminense vai se classificar. Mas para as oitavas, imagina que a gente pega um time argentino, um Racing da vida. Não vai pegar que o Racing está lá em cima, não é? Vai ser brabo, cara. Pegar um Tajeres, um Rosário Central, vai ser brabo. Vai ser horrível. Porque não vai ser mole com esse time jogando essa bola. Tem que melhorar muito. É isso aí, gente. Saudações tricolores.